Então, vou falar de memória, e pode ser concentração também, tá? Mas aí concentração é outra coisa. Alguém falou, pode ser problema de concentração, é outra coisa, né? Antes, vamos definir algumas coisas assim que eu procurei até umas definições, e as definições que eu encontrei de memória e de concentração estão erradas. As que eu achei no português ali, concentração é tal coisa, memória é tal coisa, estava errada, do ponto de vista da medicina chinesa, do ponto de vista médico. Então, eu vou passar ao final para vocês várias fórmulas para memória e também vários padrões de acordo com um resuminho que eu fiz, que vai ficar bem legal, tá? Mas vamos falar desde o início, tá? Desde o início, vou falar alguma coisa de bioquímica também aqui, que é importante entender, para nós chegarmos na parte da medicina chinesa, que era antes disso tudo que a gente tem hoje, né? Para verificar uma certa coisa. Antes disso tudo, claro que se você verificar e dar o tratamento que eu vou falar aqui, em 90% dos casos, vai melhorar, e se não melhorar, aí tem que fazer mais coisas. Porque aí pode ser algumas coisas a mais, inclusive que o organismo não está fazendo com que o tipo de vitamina se transforme em outra. Né? Isso acontece, é muito comum também. Né? Bom, memória e concentração. Primeiro, concentração. Né? Imagina isso aqui, ó. Eu nem vou ser didático do ponto de dizer o que é mas um exemplo, né? Vou ser didático do ponto de explicar o que é, mas não dar uma definição. Imagina que eu estou pisando no pé de alguém com 30 quilos. Eu tenho 30 quilos, eu piso no pé de alguém com um solado reto. Agora eu piso no pé de alguém com 30 quilos com salto agulha, salto 15. É os mesmos 30 quilos, mas muda tudo, né? Bom, isso é concentração. O que é? É o foco. É o foco. Isso é concentração. É o foco. E memória é outra coisa. Memória é você guardar as coisas. Então, é importante isso, tá? É importante olhar, entender esses dois sistemas, porque você deve, lógico, a gente sempre vê a vida pregressa da pessoa, a pessoa está reclamando de memória. Então, vamos ver como é que ela era e como é que ela está. Uma pessoa que sempre teve problemas de memória, atenção nisso. Pessoa que sempre teve problema de memória. Eu sempre esqueço, eu falo um negócio, eu esqueço, falo outra coisa, esqueço, falo outra coisa. Isso não é memória, isso é concentração. Parece tudo, é muito semelhante uma coisa com a outra, mas não é. Então, essa pessoa, de repente, pode estudar uma prova, tirar 10, pode ser bom na escola, pode ser muito disperso. E isso está ligado ao nível de dopamina na área cerebral do córtex pré-frontal. Por exemplo, tem gente que não faz com que esse nível aumente de nascimento. Quem que não faz isso de nascimento? Quem tem TDAH. Não faz. Então, vai ter que tomar algum remédio aí que faça isso. Né? Agora, hoje tem muita gente que é diagnosticada com TDAH e não tem. Né? Então, tem que ver, né? Por exemplo, a pessoa é muito esquecida. A pessoa foi buscar alguma coisa, esquecida. A pessoa leva multa toda hora de trânsito, passa no sinal vermelho, o sinal verde, vê que está vermelho, furou. A pessoa esquece isso, esquece aquilo, esquece. Falou um negócio, agora esquece. Isso é concentração. Não tem, primeiro, ela não tem atenção, porque a memória é primeiro a atenção, depois vem a concentração. Então, a primeira pessoa precisa ter um ato de querer, né? Para ficar ali. Por exemplo, falou o nome para alguém, falou o nome entrou aqui e saiu aqui. Não, ele nem entrou. Então, não tem como lembrar do nome. Mas prestou atenção, pode, de repente, lembrar do nome fácil. Mas quem tem problemas relacionados à concentração, que é essa questão da dopamina, é muito disperso. Tem muita gente que tem. E é muito disperso. Não é problema de memória. Se a pessoa tem uma memória boa, se você conversar com ela de coisas que ela estudou, ela vai lembrar, de um monte de coisa ela vai lembrar. É uma pessoa que lembra de coisas antigas, lembra de... às vezes, se for uma pessoa que estudou a vida inteira muito, ela nem percebe que tinha um problema. Ela acaba nem percebendo, né, pelos esquecimentos do dia a dia. Mas o que faz os esquecimentos do dia a dia? Uma das coisas é estresse. Outra coisa é a quantidade de coisas para fazer. Outra coisa é o nível de ansiedade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, ela já tem um nível de ansiedade alto. Então, ela é muito acelerada, ela é mais acelerada do que concentrada. Então, o pensamento dela é muito rápido, mas ela não consegue se concentrar, tem uma dispersão. Isso não tem nada a ver com memória. Mas eu sou esquecido, então é memória. Não. Isso tem a ver com a concentração.
De certa forma, a gente fala que a pessoa é esquecida, que esquece isso, que esquece aquilo, então tem problema de memória. Esta pessoa, existe vários remédios, e eu vou passar para vocês aqui, tendo lapsos de memória, quais são na fitoterapia chinesa, mas tem vários remédios que podem ajudar essa pessoa a elevar esse nível de concentração, a elevar o nível de dopamina no cérebro. E também tem fitoterápico que faz isso. Se aumentou o nível de dopamina no cérebro, naquele momento que aumentou, a pessoa se concentra mais fácil. Ela parou de tomar o remédio, continua esquecido. Tá? Parou de tomar, continua esquecido. E bem esquecido. Tem alguns que são muito esquecidos. Muito, muito demais. Né? O fato de deixar a torneira aberta, de deixar zíper aberto, de deixar a roupa com etiqueta, de deixar um monte de coisa que se imagina sair daqui e ali para fazer, mas o tempo todo, assim, a pessoa foi a vida inteira assim. Agora, uma pessoa que não foi a vida inteira assim, ela reclama para você, como é que era a sua memória? Eu era bom, sempre fui bom. E agora eu estou assim. É diferente. É diferente. Agora, nós temos que conhecer um pouquinho já que nós temos as coisas modernas hoje, para saber, é importante eu falar dessas coisas antes de eu entrar na parte das fórmulas em si, dos padrões em si. Quem que domina o cérebro? Para a ciência, é o intestino. É o intestino. Então, não é a questão daquele cocô apenas, não é apenas aquilo que a gente estuda. Tem que ser um cocô uniforme, não pode ser quebradiço, não ficar muito em papel higiênico, coisa que até um monte de nutricionista fala. É aquilo também, é muito importante isso. Mas não é só isso. Isso é uma das coisas. Mas, além disso, existem umas bactérias na flora intestinal. O importante é a flora intestinal. Existem as bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. A pessoa tem que ter as gram-positivas muito em maior quantidade. E tem gente que não tem. Tem disbiose intestinal. Então, a pessoa que chegou com problema de memória, com disbiose intestinal, tem que tratar isso. Tem que tratar isso. Se não tratar isso, vai se perder. Por quê? Porque tudo que chega no cérebro é nutrição para o cérebro. O cérebro é diferente de qualquer outra área do corpo. Ele tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica que não permite que um sangue que esteja com substâncias tóxicas, aquele tóxico entre no cérebro. Então, ele passa por todos os lugares. Mas no cérebro tem essa barreira que vai proteger, como se fosse uma peneira, vai proteger. Claro que, tendo um sangue tóxico durante muito tempo, vai acabar uma hora dando problema nessa barreira, né? Dando problemas nessa barreira, é diferente. E aí vai dar outros problemas, inclusive. Só que essa questão do sangue, dessa barreira, essa barreira protege o cérebro o tempo todo. E o cérebro precisa de uma boa nutrição. Isso é fundamental. Por isso que você dá tônico do sangue, para todo mundo que não tem uma memória boa, é bom. Tônico do sangue é bom. Mas é só tônico do sangue? Nós vamos ver aqui que não. Mas é uma das coisas que são boas, porque nós precisamos de uma série de minerais e tudo mais. Agora, tem algumas vitaminas que são super importantes. Super importantes. E essas vitaminas, a primeira vitamina que eu vou falar é a vitamina B12. A vitamina B12, se você faz uma dosagem no sangue e está normal, no sangue, ainda assim pode não estar normal. Digamos que uma pessoa faz o exame de sangue e está abaixo do normal, abaixo de 200. Abaixo de 200. Então, está abaixo do normal. E faz outro exame de sangue na vida, mais para frente ali, e está abaixo de 200. Bom, essa pessoa precisa realmente de vitamina B12, está faltando muito. Está faltando muito. Tem estudos hoje que se a pessoa comer, por exemplo, vamos supor, não no caso da Magda, né, Magda? Mas vamos supor a pessoa que come carne. Uma pessoa que come carne, tem estudos hoje que se ela ficar 1 ano sem comer carne, ela vai ter deficiência de vitamina B12. 1 ano sem comer. Então, quer dizer, se eu comi carne semana passada, ou mês passado, e eu vou fazer um exame de sangue, está baixa a vitamina B12, alguma coisa está errada com o meu intestino. Ou o meu corpo, na forma de assimilar e converter vitamina B12, que é a cianocobalamina, e metilcobalamina, que é a forma que o corpo absorve. Então, pode estar alguma coisa errada no intestino, aí você tem que ver se está, tem que tratar esse intestino,
Pode ser que a pessoa não ingere. Então, por exemplo, uma pessoa que tem lá, fez uma bariátrica, que são pessoas que fizeram bariátricas, elas precisam suplementar B12 a vida inteira. Por quê? Porque ela tem um risco muito grande de se ficar muito tempo sem ter vitamina B12, dar problema no cérebro, inclusive dá Alzheimer. Alzheimer, lá na barreira hematoencefálica. Então, é importante. Só que não adianta tomar só a vitamina B12. É uma das vitaminas, vou falar de 3 aqui, tá? Uma das vitaminas. Uma delas é B12. Agora, se tomar B12 e o corpo da gente, mesmo ele estando com o intestino funcionando bem, mesmo não tendo desbiose, ele não converter em metilcobalamina, no sangue pode dar até uma dosagem alta, 600, 700, uma dosagem boa, mas vai ter pouco, então pode ter problema de memória por causa disso. A vitamina B12 é muito importante, porque ela vai fazer a ativação de outras vitaminas, B9 e B6. Mas falando da B12 ainda, adianta só fazer um exame de sangue? Não adianta. Então, a pessoa chegou com um problema de desbiose. O que você tem que pensar? Primeiro, tratar a desbiose, tratar o intestino. Primeiro que eu estou falando, mas na verdade, ao mesmo tempo, vai fazer tudo isso aqui, né? Vai tratar o intestino, vai dar fórmula, né? Agora, a pessoa come carne, ou come algum produto animal. Ela teria que ter vitamina B12, mas ela pode ser ainda que ela não esteja transformando. Se ela não está transformando, tem que ser dado para ela não a vitamina B12. Cobalamina. Tem que dar metilcobalamina. Se não der da forma metilada, não vai ser absorvido. Então, por exemplo, quando chega a vitamina B12 no organismo, a vitamina B12 é o fator estrícico. E ela se liga lá no estômago, o fator intrínseco, com a acidez certa do estômago. E a acidez certa do estômago faz o quê? Faz ir lá para o íleo e ser absorvido lá no intestino, naquela porção do intestino, ir para o fígado, e no fígado, essa cobalamina que se transformou em metilcobalamina se transforma em transcobalamina. Então, olha quantas coisas precisam acontecer para depois ir para o cérebro ou para todas as partes. E se transformou em transcobalamina, ela vai ativar a vitamina B9. Tem gente também que tem problema por problemas nos genes, eles não conseguem converter a vitamina B9, que é o quê? O folato, vitamina B9, que é muito dado para as mulheres grávidas, por quê? Para não dar problema no cérebro do bebê. Só que mesmo dando para as mulheres grávidas, hoje você vê, os médicos que indicam hoje, eles já indicam metilfolato. Ele já nem, eu não vou ter dúvida se a pessoa absorve ou não absorve, já vou dar o que é pronto. Não vou ter dúvida. Então, essa vitamina, a vitamina B9, a vitamina B12 e a vitamina B6, eu não lembro agora o nome da B6, tá? Não estou lembrando o nome da B6, mas elas precisam ter todas as três em forma metilada. Não é que precisam ser, a pessoa não absorve, ou se a pessoa tem uma alteração genética, e muita gente tem, que não consegue fazer essa transformação. Então, é importante para as pessoas que têm esquecimento, que toda hora estão esquecidas, você pensar, de repente, nisso aí como a primeira coisa. Qual a primeira coisa? O intestino está funcionando bem? Aparentemente está. Tem muita coisa, tá, Mária? Tem muita coisa de remédio para Alzheimer, tá? Eu vou dar aqui as fórmulas boas, mas o que a gente tem que entender é o mecanismo que ocorre. Piroxidina, ok, piroxidina. Mas agora eu não lembro o nome metilado, tá? Da piroxidina, da vitamina B6. Eu não lembro o nome metilado. Mas, o que acontece? Uma ativa a outra. Quer dizer, a mais importante é a B12, que ela vai ativar a B9. Mas a B9 também, se colocar em forma metilada, é melhor ainda. Então, o que eu digo para vocês? Se chega alguém com problema de memória, sempre teve, indicar essas 3 vitaminas. Depois eu vou passar a dosagem mais para frente, não hoje. Eu vou passar para vocês. Então, aqui eu vou passar a dosagem, tá? Depois, quem vê mais tarde isso aqui, daí depois me pede. Tá? Para vocês, eu vou passar depois. Dosagem para cada um. Ou vou passar lá no grupo, de repente, tá? As dosagens. É uma das coisas importantes. Claro que, dentro da medicina chinesa, nós temos o sangue. E o sangue engloba tudo isso e mais coisas ainda. Então, quer dizer, é um problema relacionado à nutrição. Mas é um problema relacionado à nutrição
Na realidade, é um problema relacionado à absorção. Então, tem que ter uma boa nutrição para ter uma boa absorção. Mesmo que tenha uma boa absorção, pode ter transformação ou não. Tem pessoas que não transformam. Então, aquela pessoa que reclama sempre de memória, sempre, 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 primeira coisa que eu recomendo, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B9, de forma metilada. Só isso não, mas isso é importante. Pessoa que tem problema que fez cirurgia bariátrica, está reclamando de esquecimento, a B12 aí precisa ser colocado, senão vai causar grandes problemas de demência, inclusive muitos anos ocorrendo isso, tá? Vai acontecer até demência. Isso já tem diversos estudos em cima disso. Então, é importante eu falar disso primeiro, antes de falar das formas. Todo esse ciclo de metilação que acontece no organismo, então, é importante a gente lembrar, né, disso. Entrou uma vitamina de uma certa forma, mas ela se transforma num outro tipo, e no outro tipo para ser absorvida e fazer as funções cognitivas, né? Então, esses suplementos, vamos colocar assim, vitamina B12, vitamina B9, vitamina B6, são o que nós chamamos nootrópicos. Existe um monte de remédio para memória bom. Claro que, para cada caso, para usar outros tipos de remédio, teria que ir no especialista para ver se tem aquele problema para usar aquele tipo de remédio. Agora, o que eu vou passar aqui vai facilitar a vida nossa. Então, primeira coisa, importante lembrar, ver o intestino, ver isso e ver se a pessoa sempre foi esquecida ou se ela está esquecida agora. Porque se ela sempre foi esquecida, pode ser que ela precise melhorar a produção de dopamina no cérebro. E, além disso, pode ser que ainda ela tenha essas fragilidades nessas vitaminas. Tem uma outra planta que chama Bacopa munieri, 400, 500 miligramas, que é interessante indicar para alguns casos mais severos, aqueles casos severos. Quando eu falo, não é qualquer caso, é caso muito severo. Mas aqui eu vou passar para vocês duas formas de tratar segundo a medicina chinesa: por excesso e por deficiência. Eu resumi aqui bem tranquilo, vai ficar bem bom, tá? Da forma que eu coloquei aqui. Por excesso tem dois tipos. O primeiro tipo é estase de sangue do coração. Quais são os sintomas relativos à memória agora? Para ver que estase de sangue do coração pode ter outros sintomas, né? Relativo à memória, quais são? Perda súbita de memória, eventos recentes e passados. Devo olhar mais coisa? Devo olhar se a pessoa tem uma dor no peito, de vez em quando, não precisa ser todo dia, dor nas costas, ou seja, é uma estagnação de sangue do coração. Qual que é a fórmula indicada? A fórmula indicada é Shuefuso Yutan, 87. Estou falando o nome da fórmula chinesa, tá? 87. Floral 87. E aí tem outra coisa que deve ser usada também, que é o 210. O que é o 210? É um floral feito de ginkgo biloba. E o ginkgo biloba só pode ser indicado por indicação médica. Então, mas o floral pode. Tá? Então, precisa de ginkgo biloba e do 87. 87 é o principal. Ginkgo biloba vem junto. Tá? Esse é por excesso, estado de sangue do coração. Outro por excesso é a estagnação do tiro do fígado. Onde a pessoa tem esquecimentos, coloca assim, esquecimentos, por tensão emocional. Então, você tem que ver se naquele período a pessoa está muito na correria, tem muita coisa para fazer, tem isso, tem aquilo. Ou tem alguns sintomas relacionados à questão de estagnação do tiro do fígado, que você já sabe quais são os sintomas. Ou está muito nervoso, ou está muito irritado. Qualquer sintoma ligado a fígado. Verifica isso. A pessoa tem calor no fígado, usa o 34. Mas estagnação do tiro do fígado é o principal, número 10. Floral número 10. E tem casos de mulheres que podem ter ainda problemas no aquecedor inferior, muita TPM.
E aí você usa ainda o 25. Então, o 10 e o 25, se forem mulher, que tem problema no aquecedor inferior, e o 10 e 34, se for mulher ou homem que é muito irritado, muito, tem calor no fígado, você percebe, ou se não, somente o 10. Se você percebe que os esquecimentos, e aí são lapsos de memória, não são assim aquela perda de memória assim grande, são lapsos. De vez em quando esquece alguma coisa, mas quando está sob tensão, quando essa pessoa calma, tem menos coisas para fazer, ela lembra mais. Então, lembra, nós temos vamos supor que nós acordamos agora. A circulação está mais lenta. Teoricamente, a memória está mais lenta, porque a circulação está mais lenta, a nutrição está mais lenta. Você tem 5, 6 coisas para fazer. Você tem que ter mais atenção, a memória acelera, você até fica mais rápido na memória, com um certo tempo, mas aí você tem 20 coisas para fazer. Aí é demais. É 20 pessoas passando numa porta. Não dá. Então vai ter coisa que vai esquecer. Aí é por excesso de atividade também. Aí a pessoa tem que ver o dia a dia dela, como é que é o dia a dia dessa pessoa. Que às vezes não é a memória, não é problema de memória. O problema de esquecimento é estresse, nesse caso aí. Tá? Estresse. O problema é estresse. Isso por excesso. O outro problema também pode ser por estresse. A estase de sangue no coração. Pode ser por estresse também, provocado. Mas você vai ver que tem tanto evento recente quanto evento antigo, dá uma pessoa realmente ficou esquecida assim de repente, mas esse de repente nunca é de repente, né? Houve um excesso de coisas, situações que a pessoa. Então tem duas situações aí, uma que a pessoa ficou evento recente, evento antigo, e a outra que a pessoa tem lapsos. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Oi, desculpa. Então, esses dois, questão de excesso. E a questão de deficiência? Aí, deficiência tem vários, tá? Um deles que eu coloquei aqui foi deficiência do rim do coração e sangue do fígado. A pessoa vai ter sintomas de deficiência de rim do coração, junto com a perda de memória, junto com os esquecimentos, não perda de memória, junto com os esquecimentos. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter memória fraca, vai ser uma pessoa muito ansiosa e insegura, que pode, inclusive, ter medo, né? Porque isso afeta o rim também, né? Então, ansiosa, insegurança, pode ter medo. E a insônia dela é uma insônia mais, como é a deficiência do rim do coração, ou é mais picada, mas aqui também tem o sangue do fígado, ou é mais picada e tardia. Outro caso, qual que é a fórmula, né? 44. Outro caso de deficiência, deficiência do sangue do coração e do tecido baço. Pensa aí no coração e no baço. Então, essa pessoa ela tem uma memória fraca, também tem problemas relacionados à concentração, mas algo que se percebe nela são pensamentos repetidos, então fica uma coisa muito na cabeça, como se fosse um disco quebrado, né? Pensamentos repetitivos, preocupações, está ligado ao baço, está ligado ao coração, ao sangue e ao baço. Então ela tem pouca concentração, uma memória fraca, pensamentos repetitivos, preocupações. Fórmula para tratar seria o Kiptan, seria o 29. 29, porque é uma deficiência do sangue do coração e do tecido baço. Tem mais uma deficiência do rim do coração, que nós já vimos, deficiência em rim do coração, mas eu separei as duas aqui, porque a outra é rim do coração e sangue do fígado. Essa é rim do coração com calor deficiente. Como é que se vê isso? Então, vai ter sintomas parecidos com a outra, mas assim, a memória é fraca de coisas do passado,
Calor deficiente é quando afeta o rim, tá? A primeira que eu falei é a deficiência do rim, do coração e fígado. Aqui é a deficiência do rim, do coração e do rim do rim. Por isso tem calor deficiente. Então, a memória fraca é relacionada a fatos passados, se você quiser colocar entre parênteses, aí, passados. Também a pessoa esquece nome, muito fácil. A pessoa tem um desgaste mental. Esse desgaste mental piora com o cansaço. E, claro, tem sintomas do rim do coração também, que eu já citei. Então, quais são as fórmulas para tratar? 44, que é o da deficiência do rim do coração, e 33, que é a deficiência do rim do rim. Agora, quando a memória, e aí eu não estou falando do Alzheimer, mas entenda-se também o Alzheimer. Não estou falando Alzheimer, mas entenda-se também o Alzheimer, porque pode ser Alzheimer ou não. Alzheimer é uma coisa, mas a pessoa pode ter Alzheimer não. Eu estou falando pelos sintomas. Deficiência da essência do rim. É outro tipo de deficiência. O que acontece? A pessoa esquece fatos recentes, então o Alzheimer pode estar incluído aí também, né? Esquece nomes, esquece fatos recentes. E aí você tem que tratar tanto o rim do coração, 44, quanto o rim do rim, 33, quanto a deficiência da essência, que pode ser tanto yin quanto yang, ou 121 ou 122, aí depende, né? Eu quero passar mais um caso aqui que me veio à mente agora, que é um problema que acontece de memória, que pode acontecer, de vez em quando, no sentido de álcool e droga. Tá? Então, coloca na parte por excesso, não é deficiência, isso por excesso. Bota lá, eu falei 2 por excesso, né, mas põe mais esse, tá? Por excesso, mucosidade e calor. Quando ocorre mucosidade e calor, relacionado a esquecimento por causa de álcool ou de droga, a pessoa tem esse esquecimento, ou tem esquecimento grande, ou ela tem lapsos de memória, mas geralmente ela tem uma sensação que a cabeça está pesada, por isso que é a mucosidade, né? Ela tem a sensação de peso na cabeça. Álcool e droga faz isso. Dá pra, às vezes a pessoa usando tempo também, né? Ocorre isso, e às vezes usando uma vez ocorre isso, né? Então, como vai tratar essa pessoa? O número 1 é o Anshen, né? Fuxi, e o 99, Vendantan, porque é mucosidade e calor. Então, a pessoa que usa o álcool, droga, e quando eu falo álcool, droga, eu estou falando até de cigarro, né? Não estou falando só droga, comumente a gente fala ilícita, né? Mas do cigarro também. E quem toma, bebe o álcool, reclama muito de... Aí você tem que ver os sintomas. É a cabeça pesada? Se for a cabeça pesada, é mucosidade. Se não, não. Sim, Deva? No caso das pessoas que tiveram Covid, muitas delas têm relatado gravíssimos problemas de memória pós-Covid. Seria também por essa mucosidade calor? Eu entendo que essas pessoas que foi Covid pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Uma coisa que, na minha ótica, é o que mais ocorre é a mudança da flora intestinal. Porque a pessoa que teve Covid, muitas pessoas mudam até de alimento. Até certos alimentos ela não consegue mais comer. Porque muda tudo. O Covid muda tudo. Pode mudar tudo, né? Então, a flora intestinal. E aí, o que tem que fazer? Tem que se ater a fazer os exames relacionados às vitaminas. As vitaminas, porque pode ser que não está mais absorvendo uma vitamina, porque antes essa pessoa não tinha um problema. A Covid deu uma bagunça ali, mexeu na flora intestinal. Tem o hemograma, né? A pessoa faz o hemograma lá, como eu disse, pode estar no hemograma, está normal e não está normal, porque a vitamina B12 é a cianocobalamina, né? E, na verdade, como a forma ativa seria metilcobalamina. Então,
Qual é um exame que pode ser observado? Eu pulei e não falei do exame. Tem um exame que pode ser feito, que é um exame de urina, que é feito. E esse exame, anote esse nome aí, caso precise, porque esse exame realmente vai mostrar se a vitamina B12 está baixa. Se mostrar baixa no sangue, é porque realmente está muito baixa. Precisa suplementar. Mas se tiver normal de sangue, não quer dizer que tá bom lá no cérebro ainda. Então, esse exame de urina é para ver o ácido metilmalônico, ou metilmalonato, metilmalônico, qualquer um dos dois, né? Ou metilmalonato. Tanto o ácido metilmalônico quanto o ácido metilmalonato, se ele estiver lá na urina, significa que a vitamina B12 está baixa. Olha só, é uma forma de saber que ela está baixa. Mas então, pense em tudo, né? Eu digo assim, ó, pense, eu falei isso no começo, primeiro, pense como é que está o intestino da pessoa. Ah, meu intestino sempre foi ruim. E a memória? A memória foi de um tempo para cá. Então, a impressão que tem é de não ser do intestino, mas pode ser, porque com o tempo as coisas acontecem, não acontece de um dia para o outro. Com o tempo, ou com uma coisa muito grande. Então, tem que melhorar o intestino. Ah, como é que é a alimentação? Então, a pessoa se alimenta bem, tá, mas pode não converter ainda. Então, dá para indicar para essa pessoa metilfolato, metilcobalamina, vitamina B6, essas três, importantíssimos, importantíssimos. Porque se não tiver a B12, a B12 não faz a B9 se transformar na forma ativa. Então, olha só, é importante. Além de ter que ter, não transforma. Então, não quer dizer que a pessoa vai lá e toma um comprimido que tem a vitamina tal, e ela tem a vitamina porque está tomando. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes eu tenho um equipamento aqui no consultório que verifica o nível de vitamina. Tem pessoas que tomam vitamina tal, e toda vez que eu meço está baixo determinada vitamina lá do complexo B. Qualquer uma delas, pode ser B1, pode ser B3. Digo, ó, teu corpo não está convertendo isso aqui, vamos fazer diferente? Vamos tomar isso aqui diferente? Que vai ficar baixo. Ah, qual é o problema? Não, pode dar esse problema com o tempo. Mas quando a pessoa reclama de memória, essas três aí, né? Essas três. Então, já é suplementar. Esse exame, eu não sei quanto que é o hemograma hoje, mas esse exame é 500, 600 reais, esse exame de urina. Já é um exame um pouquinho mais caro, né? Comparar com os outros exames que de normal, né? De um hemograma normal. Só que o hemograma, não, tá tudo certo, lá tá normal. Não quer dizer, no hemograma não quer dizer. Para saber, é nesse ali. Então, se a pessoa chegou reclamando de memória, e aí você deu o tratamento, você pode fazer o inverso também. Você pode dar o tratamento conforme está aqui. Ah, é uma perda súbita, eventos recentes e passados. Você pode dar 87,203. Perda súbita foi excesso, né? Ah, uma estagnação do tecido fígado. A pessoa está sob tensão grande. Claro que a pessoa sob tensão grande muda a flora intestinal também, muda todos os processos de absorção também. Mas o que você vai... Essas fórmulas, você dando, nos casos comuns, digamos assim, vai resolver o problema. Tá? Mas se a pessoa não está de jeito nenhum convertendo, ela vai ter que dar uma forma convertida. Se ela tem um intestino, ela não vai no banheiro lá 3, 4 dias, 5 dias, 2 dias que seja, não vai no banheiro direito, né? Ela já não está boa a flora intestinal. Ela tem uma gastrite, não está boa, porque tem que ter uma acidez certa para o corpo começar a pegar isso e começar a converter lá para o bílio, depois passar no fígado, o fígado fazer a conversão lá para a transcobalamina e depois ir para o cérebro. Então, que bom que a gente tem esse conhecimento hoje, mais moderno, dessas coisas também. Porque às vezes tem muita gente que tem problema desde pequeno de memória, que pode até ser um TDAH, mas que se fizer um exame lá de sangue vai dar muito baixo vitamina B12. Então, o que tem que fazer nessa pessoa? Suplementar a vitamina B12. Porque quando ela toma um nootrópico, um outro tipo de remédio, modafinilina, os outros remédios bons para concentração, que vai mexer com dopamina e tal, mas se ela não tem a vitamina B12, também está faltando coisa. Então, o que nós temos que pensar? Primeira coisa, melhorar o intestino. Segunda coisa, ao mesmo tempo, melhorar a nutrição. Ah, da clorela é bom? É bom, mas mesmo a clorela vai ter vitamina B12 na clorela, e se a pessoa não converte? Adiantou? Não adiantou. Para a memória, adiantou para outras coisas. Aquele gama de coisas que tem no tônico do sangue. Se a pessoa não converte, não converte.
Se a pessoa não converte melatonina, adianta dar melatonina pura? Não. Não converte? Se a pessoa que tem insônia, toma café e urina, na urina fica cheia de café, significa, na prática clínica, a gente sabe que ela não converte a melatonina. Então, não adianta ela tomar quilos de melatonina. Ela não vai fazer esse processo para dormir. Tem que ser por outros meios. Que bom que a ciência, hoje, tudo junto, né? A medicina chinesa, que pega lá, antes disso tudo, porque tratava demência, tratava um monte de coisa na antiguidade. Só que na antiguidade era diferente também a comida, né? Era diferente um monte de coisa também. Então, tem coisas que a gente tem que pegar da parte moderna aqui para poder melhorar o nosso tratamento, caso a gente dê o tratamento e não esteja dando o resultado necessário. Tem mais de 11 substâncias que pode ser usado, que aí são substâncias que só pode ser indicado por médicos. Para memória, para quem tem problema de memória ali, que esquece tudo, esquece tudo, esquece tudo. Aí tem remédios para memória também, de outras formas, que só pode ser indicado por médico. Só que, mesmo assim, se você não fez a base, né? Você não fez a base, aquilo não se mantém. Parou de tomar o remédio um dia, sumiu tudo. Então, tem que ser muito bem analisado, para quem trata um problema de memória, tem que ver. Escuta aqui, essa pessoa começou a ter problema de memória. Eu não era esquecido. Quando a pessoa diz assim, nossa, minha memória sempre foi boa, agora eu estou esquecido. Então, esse tratamento aqui vai funcionar como uma luva. Agora a pessoa diz, eu sempre fui esquecido. Não é problema de memória. Não, é concentração. Aí é dopamina. Aí tem aquele fitoterápico, que é a Bacopa. Você encontra na internet para comprar. Bacopa. Bom, mas tem gente que vai tomar Bacopa e não vai adiantar para aquela pessoa. Aí vai ter que tomar modafinilina, que tem problema de concentração, é diferente. Então, saber se é concentração e saber se é memória é diferente. A pessoa que está toda hora esquecido, fica toda hora disperso, não é problema de memória. Eu estou no momento que eu estou esquecido. Como é que está o teu momento? Eu estou cansado, é final de ano. Pode ser uma coisa temporária, que é só cansaço. Pode ser o estresse. Claro que quando você melhorar a nutrição, vai melhorar tudo isso. Então, você tem recursos para tratar algo recente, algo antigo, algo que piorou a essência, como o Alzheimer. No começo dele, você tem esse recurso. Essas formas que eu passei, por exemplo, para deficiência de índole 33, 44, 121, 122, e ginkgo biloba, que daí seria a 210, ajuda no Alzheimer. Só que tem casos de Alzheimer que está tão problemático que vai ter que entrar com outro tipo de nootrópico. Piracetam, tem vários tipos de remédio aí, modafinilina, às vezes se faz um mix de tudo isso também, né? Pode-se fazer um mix de mais de 11 tipos de remédios, depende, daí são problemas, assim, de uma demência muito grande. Mas você não pode pensar que tudo é uma demência muito grande, e tudo é Alzheimer, e tudo é... E mesmo que parecer uma demência, mesmo que for uma amnésia que esqueceu tudo, se tiver esses sintomas que estão aqui, que eu passei para vocês, a 29 é excelente, a 87 é excelente. São fórmulas impressionantes. A número 10 é excelente para o estresse, porque o estresse muda a flora intestinal, e a número 10 é para a estagnação do tipo fígado. A número 34 é para calor no fígado, já mudou a probiota intestinal se tem calor no fígado. Pessoa que tem calor no estômago, eu nem citei aqui, mas uma pessoa que tem gastrite, já mudou a probiota, tem que tratar o padrão. Então, tem que tratar esses padrões intestinais para melhorar a memória. Não adianta pegar, tomou um negócio lá. Não adianta. E depois outra. Tem remédios, por exemplo, a vitamina B12, que está em farmácia intramuscular, ela não é a metil. A metil, só se fizer manipulada. Mas as que tem na farmácia, vai ser como a cobalamina. Também não vai dar diferença nenhuma. Aquelas que são botadas debaixo da língua em si, metil. São boas. Mas se fosse fazer injetável, não quer dizer que a injetável é maior se for cianocobalamina. Mas se for metilcobalamina injetável, aí sim, tem médicos que indicam assim. Aí sim. Pessoa que tem bariátrica, começou a ficar esquecida, tem que acompanhar a vitamina D, tem que tomar, às vezes a pessoa não toma, às vezes a pessoa acha, não precisa tomar, uma vez ou outra, não dá tanta importância.
Mas essa pessoa tem um risco enorme de ter Alzheimer, porque com o tempo isso vai ter problema na barreira hematoencefálica. Vai destruir ela. Vai destruir essa barreira. Então, essa pessoa que fez a bariátrica, ela tem que suplementar a vida inteira. Essa é obrigado. Mas tem gente que não converte. Como é que eu sei se convirto ou não? Primeiro, não esquecendo, né? Uma hora que não esquece. Se eu tenho alguma coisa, não esqueço. Segundo, é fazendo exame de urina. Porque, como eu falei, se você come carne, quem come carne, se você ficar 1 ano sem comer carne, ainda tem vitamina, deveria ter a vitamina D lá no sangue. Então, olha só, vitamina, ela é tão importante, a vitamina B12, que ela fica tempo na circulação. Olha a importância dela, né? Mas a forma metilada é a melhor forma, a não ser que queira fazer um exame, para ver se transforma ou se não transforma, né? Mas o pessoal já nem usa fazer exame, ele já usa, a pessoa tem problema de memória, tá? Metil, porque já está metilado, copalamina, metil, ácido fólico, metilfolato, metil. Então, não acontecia muito também, antigamente, já consenso, né, de dar o B9, né, vitamina B9. E algumas pessoas dando a vitamina B9, não, a criança tinha problema cerebral. Daí viram que aquela mãe nunca fez a mudança, né, não fez a conversão. Então, olha só, hoje já estão dando direto, isso é muito bom, tá, direto. Mas é uma das coisas, né? Tem que ter essas coisas? Tem que ter. Vitaminas do complexo B em geral, todas elas são boas para o cérebro. Mas mesmo que você tome todo dia vitamina do complexo B, não quer dizer que absorve. Pode não absorver porque tem problema de intestino e pode não transformar porque tem problema genético. Olha só, 2 coisas. Então, na dúvida, essas 3, metilada. Depois eu vou passar a quantidade para vocês. Só para vocês que estão aqui. Vou passar as quantidades. Tá? Então, lembra lá da fórmula 87 com 210, que o 210 é o ginkgo biloba, tá? Ginkgo biloba tem uma situação. Se for dar puro, tem umas quantidades que não é bom dar mais do que 120 miligramas por dia. Porque algumas pessoas podem sofrer dor de cabeça, porque aumenta a circulação cerebral. Não só cerebral, nas pernas, no corpo inteiro. Aí tem esse fato que eu falei para vocês, que tem lapsos de memória de acordo com droga, de acordo com álcool, que aí a pessoa tem uma sensação de cabeça pesada. O que é isso? Mucosidade. Mucosidade de calor. Mucosidade de calor, 1,99. Aí tem as deficiências de rim, do coração e do sangue, tem as deficiências do rim, do coração e do rim, tem a deficiência do sangue, do coração e do tecido baço, aqueles sintomas que eu falei ali, e tem as deficiências de essência, que uma delas, em deficiência de essência, é o Alzheimer. Tanto é que o Alzheimer daí não acontece em pessoas jovens, né? Esquecimento pode acontecer em pessoas de qualquer idade, mas o Alzheimer vai acontecer, por quê? Porque diminuiu a essência, né? Então, por isso que é importante as fórmulas, a gente começar a usar. Eu digo assim, mas o jovem, o que é jovem, o que não é jovem? Eu diria o seguinte, 40 anos para cima, comece a tratar a essência. Por quê? 50, vamos colocar 50. Por quê? Porque se viver 100, você gastou a metade da essência já. Então, se você quer continuar, tá bem, quer continuar bem, não tem problema nenhum, quer continuar bem, cuide da essência. Tem problema? Tente recuperar o máximo que dá da essência. Então, assim, algo, por exemplo, que eu costumo fazer no verão, uma das coisas que eu costumo fazer no verão, para mim, né? Aí eu não recomendo para todo mundo, porque tem que ver cada caso. Mas como eu sinto muito calor no verão, muita deficiência de rim no verão, né? Então eu costumo tomar, por exemplo, fazer leite de gergelim preto. Costumo fazer, pego o gergelim preto, poderia tomar chá também, né? Poderia tomar chá, mas daí está quente, né? No verão. Então, coloco uma xícara à noite e deixo 12 horas, de 8 a 12 horas, na água. Porque aí tem uns fitatos, que é o que tem no gergelim. O fitato não faz mal, tá? Só que o fitato, se ele tiver no local, ele absorve menos cálcio, menos magnésio do que sem ele absorve. Então, deixando de molho na água, depois lavando aquela água, e colocando 2,5 medidas de água para 1 medida de gergelim, então coloca lá uma xícara de gergelim de água. No outro dia, 12 horas depois, 8 horas depois, lava, liquidificador, coloca 2,5 xícaras de água.
pratos, geladeira, e é o meu suco. Pelo menos um copo por dia eu tomo. No verão. Acho, para mim, é muito bom. Porque ajuda, vejo que ajuda na pele, ajuda na visão, ajuda em um monte de coisa. Né? E, claro, você já deve ter percebido, eu já percebi isso já, mas vocês devem ter percebido, eu percebi em fazer uma prova à noite e fazer uma prova de manhã. Eu já fiz essa diferença, fazer uma prova até meio-dia e fazer uma prova até 8 horas da noite e fazer uma prova depois das 10 da noite, quando está cansado. O resultado da prova foi uma lástima para mim, quando eu estava cansado. Quer dizer, a circulação está diferente, né? De manhã era para mim, então, você saber qual o seu melhor período, se for para estudar, qual que é o melhor período para mim fazer isso? É isso que é importante. Daí são técnicas, né? Aí a outra coisa não tem a ver com tratamento aqui. Aí são técnicas. Técnicas de memorização. Aí são técnicas. Uma pessoa pode ser super esquecida, teve campeão brasileiro de memória, que ele é hipnólogo, é o Alberto de Lisboa. Ele é um cara super esquecido, só que ele é o campeão brasileiro de memória. Como? Ele tem técnica, ele estudou técnica para ligar uma coisa na outra, na outra, na outra. Então, ele sabe um monte de coisa, fala um monte de coisa, ele lembra de não sei quantos números lá seguidos, campeão brasileiro de memória. Só que ele, na verdade, é um cara esquecido. Se desconcentra, é um cara acelerado, olha só. Então, ter técnicas para memorizar é importante, ter técnicas para anotar é importante, ter técnicas para memorizar. Talvez é importante também a gente, uma pessoa que não tem que tem muito problema de concentração, a gente ensinar algumas técnicas para eles, para memorizar coisas. Outra técnica também é, vou estudar. Qual que é o melhor horário para eu estudar? Quando eu estou cansado ou quando estou descansado? Né? A resposta já vem na hora, né? Quando você está descansado. Quando tem menos energia ou quando tem mais energia? Quando tem mais energia. Então, é importante a gente ver qual é o horário do dia que a gente tem mais energia. Tem gente que é logo que acorda, de manhã. Tem gente que é no final do dia. Tem gente que começa devagar, sobe e depois desce. E tem gente que é um pico de manhã e um pico no final do dia. Você tem que saber qual que é o seu jeito. Eu, por exemplo, meu jeito é de manhã e no final do dia. Tem 2 picos de muita energia. Então, quando é coisas que eu preciso de muita concentração, de coisas difíceis de fazer, eu vou fazer uma coisa difícil no horário que eu tenho mais energia. Não vou fazer no horário que eu tenho. Coisa que é fácil, vou fazer uma hora que eu estou cansado, não tem problema, é fácil de fazer. Dobrar esse papel aqui. Pegar esse papel aqui e dobrar, é uma coisa simples. Dobrar esse papel 200 vezes. É uma coisa simples, pode fazer em qualquer horário. Agora, se concentrar numa coisa importante, aí eu tenho que estar no meu nível alto de energia. Então, isso é importante também, saber anotar um dia. Pega um dia e anota. Como é que eu tenho o nível de manhã? Mas eu já sei. Anota que, de repente, você vai ter surpresa. Às vezes você vai ter surpresa. Às vezes você começa, mas não deveria começar e subir, depois cair. Deveria? Não, não é assim para todo mundo. Tem gente que sobe de manhã e depois cai. Tem gente que sobe no final do dia. Tem gente que sobe e depois cai. Tem gente que sobe e cai e depois sobe e cai. Entendeu? É assim. Então tem que ver a hora para fazer. Qual a hora que você gosta de fazer? Quem gosta de fazer exercício? Qual é a hora que você está com bastante energia para fazer exercício? É no final da tarde. É de manhã. Vai olhando. Qual é a hora que você tem mais força para fazer o negócio? Tal. Opa. Qual é a hora que uma leitura fixa melhor? Aí são técnicas. Claro que aliar uma técnica ao estilo de vida da gente é melhor para fazer as coisas, né? Até tem gente que procrastina, deixa para depois. Essa coisa aqui é difícil de fazer. Às vezes vai fazer na hora que tem menos energia, e é difícil mesmo. Né? Então, é difícil? Esse aqui eu vou fazer tal hora. Então, eu, para estudar, eu sei a hora para mim que eu devo estudar e sei a hora que eu não devo estudar. Estudar não. Fazer uma prova difícil. Eu vou fazer uma prova difícil. Se eu fizer à noite, 9 horas da noite, 9h30, não vai ser bom o resultado. Às vezes, coisa simples, que no outro dia eu olho assim, errei isso aqui. Sabe aquelas provas que são provas que tem que olhar, uma questão é parecida com a outra, assim, eles fazem umas pegadinhas. De vez em quando eu faço umas provas assim. Difícil, assim, umas provas difíceis, assim, tipo de prova de vestibular, para ver se está afiado ainda. Né? Mas aí, eu já percebo totalmente a diferença. Se fizer de manhã acertou tudo. Chegou de noite, errou a metade. Olha só como é interessante. Agora,
nós temos que ter em mente. Será que aquela pessoa que está na nossa frente é uma pessoa dispersa ou é uma pessoa com problema de memória? Porque se for uma pessoa que estudou bastante, você pergunta para ela, se ela achar que tem problema de memória, você pergunta para ela tal coisa. Quer ver esses programas de TV, né? Que a pessoa responde, tem um negócio lá dizendo e a pessoa sabe a resposta. De geografia, de história, coisa que ela já estudou. Então, não tem problema de memória. Ela tem problema de concentração, de dispersão. E isso está ligado à dopamina. É diferente. Então, às vezes, é colocado tudo no mesmo balaio. Tem que ter um cuidado nisso. E muita gente aí está sendo diagnosticada com coisa que não é. TDAH, ou isso e aquilo. É o que eu digo, ó, separa a concentração e memória. Separa uma da outra, e você já vai ver qual caminho você deve seguir, dependendo do nome da doença. E depois, pega essa frasezinha que foi dada ali. É recente passado, é uma amnésia abrupta, é uma memória fraca, é uma sensação de, eu tenho muitos pensamentos, opa, tá ligado ao baço. É uma memória fraca, que a pessoa tem muito cansaço, cabeça pesada, tá ligado à mucosidade. É uma memória fraca que está sob tensão, tá ligado ao fígado, estresse. Então, será que essa pessoa que está na minha frente está num momento de muito estresse? Será que essa pessoa está cansada? O que tem? Né? As fórmulas melhores para a memória é isso aí. Significa dizer que é só isso? Não, pode ser que ela tenha algum padrão que tem que ser tratado para ficar mais forte. Pode ser que uma pessoa tenha uma deficiência muito grande de baço, então ela vai ter cansaço. Lógico, o cansaço vai fazer com que a circulação mude. O cansaço vai fazer com que ela nem queira pensar. Então, às vezes a pessoa nem quer pensar. Não, isso aqui dá muito trabalho. Então, a pessoa que tem problema de memória, ela já não quer ter trabalho, não quer esquecer mais. Então, ela já tem muito, isso eu percebo, tá? Você dá um negócio para a pessoa, não, isso aqui, nem quero. Na verdade, eu deveria fazer o contrário. A pessoa deveria usar aquilo como evento para poder memorizar mais. E usar as coisas como evento é importante. Uma das coisas, quando a gente vai estudar a nossa matéria aqui, é a matéria boa, e você usa como evento. Então, você grava. É um prazer estudar. Você está lá, está vendo um vídeo, está vendo... É um prazer você grava. Você vê aquilo até 2, 3 vezes, não importa. Mas não é um negócio cansativo. Quando você vê um vídeo lá. Por quê? Porque você vê como um evento. É mais fácil para você gravar. A maioria das coisas na vida são coisas comuns, não são como um evento extraordinário, né? Mas se você faz de cada coisa que você quer memorizar um evento extraordinário, você memoriza mais coisas. Então, aí são técnicas. Fazer cada coisa nova como um evento extraordinário. E se a coisa for difícil, estudar nos horários que, se for para estudar, estudo, né? Nos horários de maior energia. Agora, quando vai tratar com alguém com problema de memória, esquecido, aí você tem 20 anos, tem 30 anos, esquece tudo. Será que é memória ou concentração? Como a pessoa disse ali, eu não me lembro quem foi que disse ali, pode ser concentração, sim, pode ser concentração, e não ser memória. Aí é dopamina. Aí é um negócio que às vezes a pessoa já nasceu assim. Às vezes a pessoa precisa de um remédio meio constante para estar o nível alto de dopamina. Tomou o remédio, está alto, está concentrado. Parou de tomar o remédio, é como se tirasse tudo aquilo e fica desperto de novo. Fica assim, tá, para cá, para lá, esquecendo torneira aberta, chave não sei aonde. Todo mundo pode esquecer em algum momento. Todos nós podemos esquecer. Mesmo aqueles de memórias melhores. Pode esquecer, porque a gente tem tantos momentos emocionais, tanto momento de aumento de energia, de diminuição, então a gente pode esquecer. Agora, se tiver um negócio demais, a gente sabe quando está demais, né? Se for com a gente. E se alguém veio procurar por causa disso, quer dizer, está demais. Aí tem que ver uma série de coisas. Será que é a essência que está afetada? Será que é alguns órgãos aí relativos ao sangue, a parte circulatória? Será que é a parte intestinal? Será que é as vitaminas do complexo B ali? Será que é a concentração? Então, a gente tem que se perguntar isso, porque senão fica complicado, né? Esqueci. Todo mundo tem TDAH. E não, às vezes não tem TDAH. Claro que o profissional especializado nisso é que vai dizer se tem ou não tem. Mas existe algumas, você encontra, até numa outra live que a gente fez, tem ali uma fichinha, que eu passei uma fichinha, que tem algumas perguntas lá que dá para saber, assim, bastante, se tem um déficit de atenção, que não quer dizer TDAH. Pode ter só o déficit de atenção, pode não ter hiperatividade. Outro tem hiperatividade também.
E outro não tem nada disso e esquece também. Então, eu acho que olhar as coisas por um nome de doença é muito pequeno ainda. Questão genética está lá. O gene é do jeito. Questão, né? Questão da desbiose, se tem desbiose, não está funcionando bem, tem essas bactérias, tem que mudar. Tem jeito. Então, por isso que a gente tem que olhar de uma forma holística sempre um problema. Ah, não, esse remédio é bom para memória. Pode ser para um, e para outro não. Então tem que ver o nível de energia, o nível de disposição. Ah, a pessoa está idoso, começou a ficar esquecido. Ah, eu acho que é Alzheimer. Não é nada de Alzheimer, é um cansaço normal, uma deficiência de essência normal, né? Então tem que cuidar melhor da nutrição, tem que cuidar melhor do intestino, tem que cuidar melhor da essência, cuidar mais do rim, né? Cuidar melhor da circulação, e tomar mais água, porque a oxigenação do cérebro é importante para ter a memória. Tomar mais água, oxigênio, fazer exercício. Uma pessoa que não faz exercício, outra pessoa que faz exercício, a memória funciona melhor em quem faz exercício. Não quer dizer que uma pessoa que faz exercício todo dia, ela pode ter TDAH e fazer exercício todo dia. E aí se esquecer um monte de coisa porque tem falta de concentração. Agora foi feito teste, até fiz um videozinho curto de 1 minuto outro dia, que foi feito testes de exercício para memória. Interessante. E eles estão estudando isso no Alzheimer. Exercício de 6 minutos. Vocês já ouviram falar do método Tabata, aquele exercício que faz HIIT, né? Exercício intervalado, faz 20 segundos para 10, 20 segundos para 10. Então, agora fizeram um estudo que, de 6 minutos, a pessoa fazendo, ela ativa um tipo de enzima que produz neurônios e faz com que esse neurônio viva mais. Então, é excelente para a memória. Inclusive, pode ser usado no Alzheimer. Mas qual é o tipo de exercício? O tipo de exercício é o seguinte, intervalado. Como assim intervalado? Você coloca lá um timer, faz 20 segundos de exercício, rápido, e para, 10 segundos. Faz mais 20 e para 10. Faz mais 20 e para 10. Por exemplo, polichinelo. Ah, mas eu não posso pular que eu tenho tendinite no pé. Então faz um movimento que você só abre o pé para um lado e para o outro. Rápido. Se não tem problema do coração, né? Daí tem outro. Se não tem problema do coração, para fazer exercício rápido. Tem tudo isso, né? Mas um exercício intenso, foi demonstrado isso cientificamente, deixa eu ver se eu acho o estudo aqui, tá? Mas que o exercício intenso, durante 6 minutos, ele faz criar esse fator, esse tipo de enzima, que faz nascer neurônio novo e faz aguentar mais tempo. 6 minutos de exercício intenso. Aí foi feito outro grupo, com meia hora de exercício leve. Não mudou nada. Produziu um pouquinho. Esses 6 minutos intensos produziu bastante. Sabendo disso, o que eu faço todo dia de manhã? 6 minutos de exercício intenso. Uma época, eu pensava só na saúde em 4 minutos. Pensava no método, que eu aprendi o método de 4 minutos. Então, eu fazia 4 minutos de exercício intenso. 20 segundos, parava 10. 20, parava 10. Hoje eu não faço mais 4 minutos, hoje eu faço 6. Quer dizer, eu não faço só 6, mas 6 é intenso. E não é linear. É tum, 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 para. Tum, 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 para. Então, por exemplo, né? Se você fizer esse exercício, 20 segundos, parou. Depois você faz esse aqui, levanta a perna. Parou. Depois você faz de novo isso aqui. Parou. Depois faz de novo isso aqui. Durante 6 minutos. Preciso começar com intenso, intenso, intenso? Não, preciso começar com o jeito que eu estou. O exercício não precisa começar que nem aquele como é que é, maratonista, né? Porque às vezes a pessoa pega, eu vejo agora no verão, acontece muito, a pessoa compra um curso para emagrecer. Quase se mata. Quase se mata. Porque vai, 21 dias, é desafio, não sei o que, a pessoa vai lá, e o coração, papai vai ter um infarto. Não. É fazer no seu ritmo até você poder acelerar mais. Porque o intenso para um pode ser pouco intenso para outro. E o pouco intenso para um pode ser muito intenso para outro. Então, você tem que ver o seu intenso, né? Um pouco intenso, para você chegar no muito intenso, e aí, com o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a parte cardiovascular está forte, né? Mas são exercícios simples, você encontra esses exercícios. Polichinelo, abaixa e sobe, 20 segundos. 20 segundos para 10.
20 segundos, e para. Deu os 20? Para. 10 segundos parado. Depois, mais 20. Para. Faz isso por 6 minutos. E quando estiver muito bom nisso, aumenta a velocidade. O máximo que puder. Quando estiver muito fácil, aumenta a velocidade. Mas só 6 minutos. O que aumenta a velocidade. Isso está provado que cria mais neurônios novos, vai nascer neurônios novos. Olha só. Então, está sendo hoje feita pesquisa em cima disso para Alzheimer. Obviamente, naquelas pessoas que podem fazer exercício, né? Tem Alzheimer que pode fazer exercício. Deixa eu ver se eu acho um estudo aqui. Exercícios intensos de 6 minutos para aumentar a performance do cérebro. 6 minutos diários de exercício de alta intensidade para prolongar a vida útil do cérebro saudável, retardar o aparecimento de distúrbios neurodegenerativos, como a doença de Alzheimer e de Parkinson. É o que afirma a nova pesquisa publicada no The Journal of Physiology. Aí está na revista Galileu. Se você colocar lá na internet exercícios intensos por 6 minutos para aumentar a performance, você encontra. Você encontra lá. É uma forma, né, que a gente pode fazer. Nós podemos fazer conosco, todo dia ali, pelo menos 6 minutos. 4 minutos é bom para a saúde. 6 minutos é bom para o cérebro. Então, já é melhor ainda. Fora disso, observe. E faça essa pergunta constantemente. O problema é de memória ou é de concentração que essa pessoa tem? O problema que eu tenho é memória ou é concentração? Ah, é concentração. Então, concentração. É memória. Vai nesse ali. E aí tem casos graves, gravíssimos, aí dá para entrar com outros tipos de remédios. Tem remédios para casos, tem remédio, inclusive, que para Alzheimer a pessoa pode tomar só 90 dias. De tão forte que é. Para Alzheimer, só pode tomar 90 dias. Então, imagina como é que é esse remédio se um da gente tomar. Eu já tomei um desses, para ver como é que é. Não tomo mais. Vem tudo na cabeça numa hora só. Aí não dá. Não dá. Aí não funciona. Tem que, as coisas é que nem uma porta. Do cérebro tem que sair um por vez. Não pode sair 100 de uma vez. Eu já fiz isso. Remédio para memória, já, porque precisava ensinar uma coisa muito rápida. Eu acho que até já comentei aqui com vocês. Mas nunca mais. Tem problema de memória? É para quem tem problema que tem que usar. Para aumentar, vai estudar mais, vai fazer alguma coisa a mais, vai fazer um curso de memorização, que é trabalhar o cérebro diferente. Para aumentar, né? Quer ficar o quê? Quer ficar soltando raio laser? Aí não dá. Por quê? Por que não dá? Porque não é a atividade normal do cérebro. E aí o que faz? Quando você anda acima do normal, chega uma hora que cansa e vai dar problema. É o que acontece hoje com um monte de remédio aí, por exemplo, um azul, né? Tem a marca hoje, né? Mas o remédio para impotência. Né? Imagina, para uma pessoa que tem, é uma situação. Aí o jovem toma. Lógico que vai dar problema. Né? Porque ali não é esse problema, não precisa disso ali. Então tem que ver realmente a necessidade, né? A gente tem que ver. Tem tanta coisa que, às vezes você vê uma pessoa cansada, fraquinha, e ela tem uma memória boa. Os processos dela funcionam muito bem. Tem lá 90 anos, 95 anos, e o processo cerebral é excelente. Melhor que o nosso, às vezes. Né? Então, é uma coisa... Então, para ver que cada pessoa tem a sua particularidade. E por isso que bom isso, né? Na medicina chinesa se vê essa particularidade. Agora, hoje está se vendo muito esses casos de problema de vitamina B12, muitos problemas. E, às vezes, a pessoa não está ingerindo e, às vezes, a pessoa não está transformando. Agora, se estiver baixo no exame de sangue, nem pense duas vezes. Indica porque está faltando. Não é, vou dar a comida, tal, que tem vitamina B12. Né? Suplemento, dá comida, suplemento, faz tudo junto. Tudo. Né? O floral 33 e 44, para que eles são bons? Para deficiência de rim do coração e do rim, que é deficiência, calor deficiente, né? Que é para memória fraca de coisas do passado, esquecimentos dica, porque está faltando. Não é com a fadiga, desgaste mental. Tá, Mara?
Então, basicamente, esse é o resumo, tá? Para tratar problema de memória, está aí, algo que você pode olhar. Que eu digo assim, ó, outra coisa para memória, para estudo, daí é para estudo, aí é técnica, né? Mas qual é a técnica para estudo? Aprender alguma coisa melhor, né? Tem várias técnicas. Uma técnica é uma técnica do FIDE, né? O pessoal usa, que é o quê? Como eu ensinaria isso se fosse para uma criança? Aquilo que eu quero aprender. Aquilo que eu quero aprender é complexo? É. Se eu fosse ensinar para uma criança a aprender, como é que eu ensinaria? Para ensinar para uma criança, tem que... Quando você consegue ensinar para uma criança um problema complexo, você aprendeu muito bem. Por exemplo, para mim, uma coisa que é complexa é química, bioquímica. Eu acho uma coisa complexa por quê? Porque a gente não teve uma base. Só por causa disso, não é porque é complexo. Porque às vezes a gente não teve uma base boa. Então, quando eu vejo algumas coisas de bioquímica lá que quero entender, às vezes eu olho umas 2 vezes, 3. Mas daí eu tento explicar. Como é que eu posso explicar isso de uma maneira fácil? E aí, quando eu consigo explicar de uma maneira fácil de quem não conhece daquele assunto, química, e eu consigo explicar uma coisa de química de maneira fácil, opa, eu aprendi. Então, o memorizar também é tentar pegar e explicar aquilo de uma maneira fácil. Mas na primeira vez que a gente olha um assunto difícil, ou um assunto de primeira vez, claro que tem técnica de repetição e tudo mais, um monte de técnica, mas uma técnica, pense isso, se eu fosse ensinar para uma criança, isso aqui, né? Uma vez eu fui ensinar agricultura para minha filha, quando era criança. Eu disse, pai, então é assim, põe um ponto aqui, ele manda um sinal para o cérebro manda um sinal para lá, e faz isso, 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 é isso mesmo. Entendeu? Entendi. Agora entendi como é que funciona. É isso mesmo. Quer dizer, a grosso modo, né? É aquilo, mas deu para explicar. Importante. E depois tem aquela explicação rebuscada, né? Que às vezes ninguém não entende. Complicada. Aquela que ninguém não entende, transformar ela em simples, é difícil, né? Então, tem que ver mais. Primeiro, a gente tem que entender para poder explicar de uma maneira mais simples. Tem que entender bem o complicado, né? Então, eu vejo assim, às vezes a gente, no consultório, a gente tem essas oportunidades de, às vezes, né, explicar alguma coisa que a gente está fazendo. Às vezes explicar, tem uma dor. Como é que é essa dor? Uma dor assim, 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 no músculo, tal, tal, tal. Vai ser uma dor fácil de tratar. Vai ser fácil sim, vai ser uma dor fácil, porque tem pouco tempo, porque isso, atingiu assim o meridiano assim, por alto, né, falando. Vamos tratar? Vamos. Aí antes de você falar, porque sabia exatamente o que ia acontecer, antes de você tratar, é fácil de tratar essa. O problema é quando a gente fala que é fácil, depois não trata, né? Então, às vezes, mas dá para dizer isso, né? A gente conhecer, assim como a gente estuda acupuntura, que eu acho fabuloso, né? Essa rede de meridianos, hoje eu fiz um videozinho por 1 minuto e pouco para falar sobre como a acupuntura, hoje os cientistas, né, estão buscando no mundo inteiro entender como a acupuntura atua na dor. E estão entendendo um pouco, né? Claro que a gente consegue explicar pelo lado milenar, antigo da medicina tradicional chinesa, consegue explicar. Mas a medicina consegue hoje ter tomografia computadorizada para explicar isso, a microbiologia para explicar isso, a, a parte de monitoramento neural, monitoramento em tempo real, né, para saber o que está acontecendo na hora que põe a agulha, minutos depois, dias depois. Então, ela está entendendo um pouco melhor, né? Mas ainda não entendeu. Ela está entendendo um pouco melhor com tudo isso, mas ainda não entendeu. Então, mas para nós é importante o exame, né? O importante tem exames importantes, fundamentais. A gente viu aí com o Covid, né? PCR, sempre teve, né? PCR. PCR teve quanto tempo, né? Mas agora com o Covid, nossa, você pegar e conseguir lá uma parte nucleotídea, você aumentar e produzir um montão, né? Com uma PCR, né? Com uma cadeia, né? Cadeia polimerase, né? Você fazer uma reação em cadeia e de uma parte lá você conseguir codificar um grandão, né? Do DNA, do genoma. Você conseguir saber, opa, esse aqui é o vírus, tal. Uma partezinha, um pedacinho lá que você tira, pouquinho, tirou o DNA, pequenininho, um pedacinho, aquilo você replica 40, 60 ciclos e faz grande. Então esse aqui é Covid. Não é Covid, é outra coisa. Né? Que bom, né, que tem essas coisas. Mas
esse conhecimento antigo é fundamental. Então, eu vejo assim que a gente tem que pegar, às vezes, se apropriar do conhecimento novo, sim, tem que estudar biologia, química, sim, mas a gente tem que ter a base naquilo que a gente faz. Né? Porque, às vezes, não tem a base no que faz. Tem muita gente hoje que dentro da medicina chinesa não tem a base da medicina chinesa, tenta só explicar do outro lado, que vai até um ponto para explicar. E depois, de outro lado, não explica mais. Porque é uma nutrição, né? Nós sabemos, uma nutrição. Mas nutrição não é sangue só. É tudo que tem no sangue. Né? Então, olha só. E tem plantas, por incrível que pareça, que eles nem tinham esse conhecimento, mas tem plantas que conseguem fazer uma transformação melhor do que tomar uma vitamina. Tem planta que consegue fazer aquela transformação, aquela metilação, outras coisas que a planta tem, ela consegue fazer uma metilação daquela vitamina. Melhor do que tomar aquela vitamina. Olha que coisa fantástica. É fantástico, né? A natureza está pronta. A gente que não descobriu tudo que tem nela, mas a natureza lá está pronta, né? A gente pegou as coisas e está pronta. E hoje já tem muito, se descobre muita coisa. Se sabe muita coisa, isso aqui é melhor colocar na língua, isso aqui é melhor colocar direto na veia, isso aqui não deve passar, isso aqui é na pele, é melhor na pele, né? Nem é tão bom passar lá no fígado, que vai demorar muito para acontecer, né? Floral começa a acontecer o efeito desde que põe na língua. Se botar o floral na língua 1 minuto e não engolir, já está acontecendo efeito. É bacana isso, né? Mas muito remédio vai ter que passar lá na veia porta, no fígado, fazer todo o processo dele. Gente, basicamente é isso, tá? Sobre memória e concentração. Magda, fala, Magda. Está fechado o áudio. Tem tempo para fazer 2 perguntinhas? Eu pergunto no meu comentário que eu acho interessante, as pessoas que tomam remédio para pré-diabetes, o metilformina ou glifagem, elas têm problema de memória e elas têm deficiência de B12, porque tem uma deficiência de básico também muito grande por causa do problema da glicemia. Nesses casos, Giovana, entra com a vitamina? Os metil? Nesses casos, entra com a vitamina e melhora a desbiose intestinal, porque quem tem diabetes tem desbiose. Isso. E aí tem o floral, que é a limpeza chinesa, tá? Lembrei já que estamos falando de lembrança, né? Lembrei dele agora. Limpeza chinesa é ótimo para desbiose. Só que tem 2 tipos de limpeza chinesa, tá? Tem a limpeza chinesa, que é o que você não pode tomar, lembra aquela? Tem um que não pode tomar e tem outro que pode. Então, o importante é melhorar a desbiose, começar a comer probióticos, né? Pré-bióticos, probióticos, essas coisas. Mudar a alimentação, né? Porque o diabético tem que mudar a alimentação. Então, mas tem que tomar, sim, a vitamina. Tomar a vitamina. Eu tô vendo que essas pessoas que eu tenho atendido assim, elas têm muita hipersonia também, entendeu? Só querem ficar dormindo. Pela fraqueza, provavelmente. Agora, uma pergunta muito rápida. O que é melhor para a essência? Os florais 121, 122 ou o floral da longevidade? Depende. Assim, Nesse se eu caso, tiver melhor, da longevidade. Da longevidade. 121 e 122, tu consegue, por exemplo, o da longevidade, tu consegue atender qualquer pessoa. E o 121 e 122, você vai ser específico. Tem horas que você vai usar os dois, tem horas que você vai usar um deles. Porque eu achei um efeito muito significativo para mim, foi a longevidade. Melhor do que a longevidade é melhor. Porque ele tem o concentrado, ele tem esses, mas ele tem outras coisas também, em proporções que vão atuar em toda a essência, sangue, toda essa parte, né? Vão atuar no pulmão também, vão atuar no fígado também, então eles são mais completos. Agora, é muito completo de essência, tá? O de essência é muito completo. É que, às vezes, é o seguinte, quando chegou na essência, o problema já está a tempo, né? Então, mesmo com um tratamento bom, não é rápido. Mas eu diria o seguinte, eu diria, se você tiver um resultado de essência menor do que 3 meses, tá ótimo, porque a essência é algo demorado, né? Sim. Então, às vezes você sente uma coisa num dia e no outro parece que já baixou de novo, né? Porque está baixa ainda, né? Então, precisa usar de diversos artifícios, usar sementes, usar gergelim, usar linhaça. Sementes são muito importantes. Sementes são importantíssimas. Né? E se você vê a semente, olha quanta nutrição tem, né? Só que importante, vai fazer um leite de semente, deixa de molho para tirar o fitato, porque daí absorve melhor os nutrientes.
Senão, se você... Não é que fitato faz mal, é que absorve menos cálcio, absorve menos magnésio que tem ali na semente. Então, é bom deixar de molho. Né? Gente, um abraço para vocês, então. Boa semana, né? Bom Natal para todos, né? Bom Natal para todos. Feliz. Quem não... Deixa eu só te perguntar. Pode falar, Débora. Só uma pergunta. Da live da semana passada, já está na plataforma? Está na plataforma e amanhã o Renato vai liberar também. Liberar dentro do grupo nosso. Ah, Então, do tá. nosso grupo Porque tá? semana passada eu não consegui assistir, cheguei muito no final. Eu gostaria de assistir a live. Ele vai liberar, ele ia liberar hoje, daí eu disse para ele liberar amanhã. Daí eu soltei outra coisa lá hoje, ele disse, foi mais rápido que eu hoje. Então eu vou, amanhã eu libero. Eu digo, tá bom. E outra, assim, quem fez o curso de dor, que fez o curso já, vai estar convidado para fazer as aulas ao vivo também. Tá tudo lá no curso de dor, tem tudo lá. Mas vai estar convidado para aula ao vivo também, tá? Eu falei para o Renato, tem convidado para aula ao vivo, né, também. Na verdade, não precisa de aula ao vivo, está todo o material lá. Mas na aula ao vivo, se surgiu qualquer outra dúvida na hora, alguma coisa assim, né? Então, e esse curso vai ser dia 20 de janeiro, o curso de dor. Vai ser dia 20. E vai ser um curso que no ano que vem eu vou trabalhar muito em cima desse curso, porque eu conversei com muita gente e realmente tem pouca gente que sabe essa técnica no Brasil. Só que é uma técnica que não é só para dor. Esse é o bom. Para dor é fantástica, mas para desbloquear a meridiana é fantástico. Para mover energia é fantástico. Então, você vai ver que você vai acostumando com ela, vai tratar a dor muito rápido, que não tem assim, para bater, em termos de eficiência, quando você acha o local certo, qual é o meridiano certo. Ali é tendinite muscular. Esse aqui não, é o divergente, esse aqui é o principal. Você achou o certo, fez uma técnica adequada, avançada, eu digo assim, adequada a gente faz, melhorou, está adequado, mas pode melhorar mais rápido. E aí, melhorando muito rápido, é fantástico isso. Isso aí, por exemplo, se eu fosse pegar hoje, nós falamos, por exemplo, em laser, em termos de laser, né? A gente usa agulha normal lá, deixa a agulha um tempo, né? Ou faz manipulação, mas o laser lá são segundos, né? O laser são segundos, por quê? Porque você conseguiu ver uma onda de uma potência grande. Só que isso dá para fazer com a agulha. Em segundos também, né? Então, em segundos dá para desbloquear, em segundos dá para ter efeito, em segundos dá para ter efeito num AVC, pegou aquela técnica do AVC lá e colocou essa técnica aqui naquela técnica lá, vai acelerar aquela técnica lá. Vai acelerar tudo. Então, isso que é bom, porque o que a gente tem que pensar hoje, nós que trabalhamos no tempo, tem que ser rápido. Tudo tem que ser muito rápido. Não pode demorar. Mas é assim, 6 sessões. Não. Uma sessão tem que dar uma diferença grande. Uma tem que dar grande. Uma, na hora tem que ser diferente e grande. Mas tanto. Não. É numa, 70% melhor, 80% melhor. Numa. Depois vai fazendo tratamento, mas numa tem que causar um impacto. Uma sessão de acupuntura tem que ser feita de tal forma, hoje, requer um conhecimento para a gente causar um impacto. Esse impacto movimenta tudo. Esse impacto que gera, uma coisa que gera impacto na vida de uma pessoa, movimenta a vida de uma família. Gerou um impacto, uma mudança rápida na vida de uma pessoa, muda a vida de uma família, não é de uma pessoa. Então, é importante a gente fazer isso, né? Porque até às vezes o pessoal pergunta, você está na internet, eu atendo, mas você vende curso. Aí, às vezes, a pessoa bota lá um comentário. Mais um que vende curso. Né? Legal. Mas o que você vende? Uma coisa que nós precisamos, conhecimento. Quem faz uma faculdade, quem está buscando conhecimento. Quem faz uma outra coisa, quem quer especializar, é o conhecimento. Então, você tem que vender o conhecimento. Né? É isso, né? O curso é o nome curso, né? Mas a gente está vendendo conhecimento. E isso é importante, porque se a gente pegou uma área, qualquer que seja, não adianta a gente pensar que, não, que eu já sei, não preciso fazer mais nada. Não, quando a gente pensa assim, a gente parou de aprender.
Você não pode pensar assim, mas nunca. Não é amanhã e depois. Não é que precisa fazer curso toda hora, não, mas de vez em quando tem que fazer, e de vez em quando tem que olhar a mesma coisa. Se você pega um livro, Bíblia, você pegou um livro, a Bíblia, e leu ela 50 vezes, é a mesma coisa? Não é. Você lê de novo, lê de novo, lê de novo, que vê uma coisa diferente, vê de outra. Ah, mas não é a mesma coisa. Você faz sempre a mesma coisa, você faz melhor. Você faz melhor, você aprofunda, aprofunda. E isso é importante a gente fazer. E, infelizmente, assim, no Brasil, nós temos uma dificuldade, né? Por causa de formação diferente e tal. Nós temos essa dificuldade. E, às vezes, o que é o básico, o que todo mundo tinha que aprender, ainda assim, às vezes, ainda falta ainda. Tem lacunas ali que faltam. Por isso que eu digo para você, a química tal. Por quê? Porque faltou, em algum momento faltou a química, né? A bioquímica faltou. Então, dentro do próprio estudo da gente, teve coisas que faltou. Eu fiz a faculdade X, Y, Z, teve coisa que faltou. Então, essas coisas são a base. E a base é importante. Eu digo, a base é fundamental. Né? Quando a gente não lembra de mais nada, tem que voltar para a base. Ou quando quer ir um passo à frente, tem que voltar na base, deixar ela mais forte ainda. A base, não importa, é 10 andares de altura, tem que ter uma base, é 20, e a base tem que estar mais reforçada. Então, estudar a base é uma coisa fundamental, estudar síndrome o tempo todo, ter isso aí de cor salteado na cabeça, e ver ainda que, às vezes, a gente chega na hora de, opa, é um pouquinho diferente na teoria isso aqui, aqui na prática mudou um pouquinho, então precisa estudar mais, né? Gente, tchau para vocês, quando chegar Natal, manda um Feliz Natal, tá?